Hoje, nesta mensagem profética e didática, conheceremos a história completa do Espírito Santo. Vamos desvendar, em ordem de sequência e com profundidade teológica, as atuações divinas que moldaram a trajetória de toda a humanidade, desde o Antigo Testamento, passando pela era dos profetas e juízes, até o seu derramamento na nova aliança, que é a sua herança hoje. Analisaremos o significado de cada intervenção e o papel crucial que ela representou no contexto da época. Ao final desta exposição, a sua vida espiritual será irremediavelmente transformada. A sua compreensão sobre o poder do Espírito Santo será mais clara, mais realista e totalmente alinhada com a manifestação da vitória que você busca. O seu entendimento será elevado a um novo patamar de fé e conhecimento bíblico. O Espírito Santo é uma presença constante, recorrente e ativa em toda a Bíblia, sendo mencionado e referenciado de diversas formas ao longo das Escrituras Sagradas, manifestando sua soberania em cada detalhe da história da salvação. Desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, que narram os primórdios da criação, até as narrativas de poder e glória do Novo Testamento, o Espírito Santo é descrito por expressões que ressaltam seus diferentes aspectos, sua natureza e a sua indubitável divindade. É absolutamente crucial e fascinante perceber que, mesmo antes da revelação explícita do Espírito Santo como pessoa distinta da Trindade, sua atuação já se fazia presente, agindo de forma decisiva na gestação do universo e na fundação de toda a existência material e espiritual. Nos deparamos com o Espírito Santo já no livro de Gênesis, no relato da criação. A Bíblia Sagrada relata com autoridade: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1:2. Este versículo, um dos mais profundos e misteriosos, indica uma presença ativa, dinâmica e ordenadora desde os momentos iniciais da criação. Onde havia caos e escuridão absoluta, o Espírito de Deus pairava, trazendo ordem, luz e a própria essência da vida. Ele é, desde o início, o poder criador que transforma o vazio e a inércia em existência vibrante. Na alvorada do universo, Deus moldou Adão com suas próprias mãos, esculpindo-o a partir do solo e insuflando nele de forma direta e íntima o fôlego da vida. A imagem e a semelhança de Deus foram meticulosamente impressas em Adão, não apenas em sua forma física e mortal, mas principalmente em sua alma e espírito, tornando-o um ser capaz de comunhão. O Criador estabeleceu, assim, uma ligação espiritual profunda, indestrutível e pessoal, infundindo no primeiro homem a própria presença do Espírito Santo. Adão, portanto, tornou-se um ser tripartido, o reflexo perfeito da Santíssima Trindade Divina, criado para a glória e para o reino. A história da criação, no entanto, rapidamente desvaneceu diante da sombra da desobediência humana. O jardim, abençoado com a presença direta e contínua de Deus, tornou-se o palco da escolha fatal e maligna de Adão. Ao desobedecer à única restrição divina, a harmonia inicial e perfeita com o Criador foi violentamente quebrada, e a conexão íntima com o Espírito Santo foi perdida. O homem, antes revestido da glória e da pureza, passou a experimentar a dor lancinante da separação espiritual, uma ferida na alma que afetaria toda a sua posteridade. A perda do Espírito Santo e de sua presença ativa trouxe consigo uma série de consequências espirituais, físicas e emocionais devastadoras. Adão e Eva, uma vez vestidos com a pureza espiritual, agora sentiam a nudez de sua condição caída. A consciência da culpa, antes totalmente desconhecida, pesava esmagadoramente sobre eles, levando-os a buscar desesperadamente esconder-se da presença de Deus. A comunhão direta e irrestrita com o Criador foi interrompida, e a chama espiritual que ardia no coração de Adão estava apagada, dando lugar às trevas da angústia. A criação perfeita estava, a partir desse momento, manchada pela desobediência. O solo foi amaldiçoado e o trabalho árduo, o sofrimento e a dor tornaram-se uma realidade inevitável. O acesso ao fruto da árvore da vida, que simbolizava a eternidade,
foi negado de forma soberana, selando a separação espiritual causada pelo pecado. Assim, a história da criação, a queda e a subsequente perda do Espírito Santo é um relato trágico, mas essencial, da escolha humana de afastar-se da orientação divina. No entanto, a história da redenção não termina na tragédia ou na condenação eterna. Dentro desta narrativa sombria, vislumbramos a promessa gloriosa, uma luz de esperança que seria plenamente revelada através da obra regeneradora, curadora e redentora do Espírito Santo na história humana, preparando o caminho para a sua total e completa libertação. Ele é a ponte perfeita que será restaurada para te levar de volta à glória e à vida abundante. No Antigo Testamento, a expressão Espírito do Senhor surge frequentemente ao longo das Escrituras, denotando a manifestação e a atividade invisível, onipresente e soberana de Deus, agindo entre os homens, muitas vezes de forma temporária e específica. Os profetas antigos foram poderosamente movidos por essa força divina, destacando a conexão íntima entre o Espírito Santo e a inspiração profética que moldou o curso da história sagrada. Um exemplo notável e inspirador é encontrado no livro de Isaías, onde o profeta expressa sua chamada divina com fervor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1. Isaías, o profeta messiânico, transmite uma mensagem de consolo, cura e promessa divina em tempos de desolação. Ao proclamar que o Espírito do Senhor repousa sobre ele, Isaías está anunciando que sua vocação profética é divinamente ordenada, um sinal de autoridade e capacitação sobrenatural para cumprir a missão. A mensagem que Isaías compartilha é de boas novas, de restauração total e de abertura de prisão para os que estão aprisionados, o que representa a sua promessa e libertação hoje, manifestada pela ação dele. Outro exemplo fundamental é o profeta Jeremias. O Senhor disse a ele, revelando seu plano eterno: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. O contexto desse chamado é crucial e pessoal. Deus revela a Jeremias a soberania divina em sua vida, confirmando seu plano pré-estabelecido desde a eternidade. Deus não apenas o conheceu, mas também o consagrou e designou como profeta às nações antes mesmo de seu nascimento físico. Essa ordenação divina ressalta a intervenção direta e transformadora do Espírito Santo desde o início da existência do profeta, demonstrando que a inspiração e o chamado não eram apenas um evento pontual, mas um propósito divino que permeava toda a vida do escolhido. O mesmo princípio se aplica a você. Sua vida não é um acidente. Ela é um chamado divino, eterno e selado pelo Espírito Santo de Deus. Do mesmo modo, a expressão Espírito de Deus também surge por todo o Antigo Testamento, destacando a natureza divina, a santidade inerente e a transcendência ao Espírito Santo. Deus, sendo o único verdadeiramente santo, revela-se por meio do seu Espírito, agindo de forma incisiva e soberana na vida dos homens. Esta expressão nos leva a reconhecer o caráter transcendental do Espírito Santo, que opera além da compreensão humana, ungindo, batizando e habitando nos corações dos homens. Por fim, outra expressão também usada na Bíblia para se referir a ele é Espírito do Pai, reforçando a unidade da Trindade divina. O Espírito Santo é uma manifestação direta da natureza do Pai, conectando-se ao projeto eterno de Deus para a redenção. Essa expressão ressalta a harmonia intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelando o propósito comum na obra invisível da regeneração. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus ultrapassa as barreiras temporais. A conexão entre o espírito humano e o divino é vital para a compreensão da vontade de Deus. O Espírito Santo age como um canal, capacitando a mente e o coração a receberem as revelações e instruções divinas. Sem essa ponte espiritual,
A comunicação com o transcendente seria limitada, obscurecendo a compreensão da vontade divina. No entanto, devido à desobediência de Adão, a relação íntima com o Espírito Santo foi rompida, necessitando da intervenção específica de Deus para que sua presença pudesse continuar moldando a história humana e preparando o caminho para o Messias. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo operando de maneiras extraordinárias, além de designar e mover profetas, agindo para capacitar vários líderes. A história de Moisés exemplifica vividamente a importância do Espírito Santo na comunicação e na liderança divina. No momento em que Deus o chamou através da sarça ardente, a presença marcante do Espírito já estava sobre ele. Diante da hesitação de Moisés, Deus assegurou-lhe que sua presença estaria com ele. Eu serei contigo, e este te será o sinal de que eu te enviei. Êxodo 3:12. Observamos a promessa divina da presença constante do Espírito Santo, capacitando Moisés para a monumental missão de liderança e libertação. O ápice desse relacionamento íntimo ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Sem o Espírito Santo, a tarefa de conduzir uma nação à liberdade e de manifestar a glória de Deus teria sido completamente impossível de ser realizada. Da mesma maneira, a trajetória de Josué, sucessor de Moisés, destaca a atuação notável do Espírito Santo na liderança e orientação divina. Deus escolheu Josué para conduzir os israelitas à terra prometida. O Espírito Santo que repousava sobre Moisés foi transmitido a Josué, como uma continuação dessa dinâmica. Antes de adentrar a terra prometida, Josué recebeu a promessa da presença divina de maneira inequívoca. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:5. Essa promessa era uma garantia da atuação constante do Espírito Santo na vida de Josué. A preparação para a conquista envolveu momentos cruciais de comunhão, onde o Espírito Santo capacitou e dirigiu cada passo. O relato da tomada de Jericó ilustra a cooperação entre Josué e o Espírito Santo. Diante das muralhas imponentes, Josué, sob a orientação divina, liderou o povo em uma estratégia incomum, mas poderosa, que resultou no milagre. A estratégia única envolvia o cerco às muralhas, e no 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas ruíram, caindo completamente. A cidade foi tomada, revelando a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Outra história essencial é a de Gideão. O anjo saudou Gideão, chamando-o de valente guerreiro. Gideão expressou dúvidas, mas o anjo assegurou-lhe que o Senhor estaria com ele. A presença e a promessa do Espírito Santo estavam intrinsecamente ligadas ao chamado de Gideão. O Espírito Santo manifestou-se de maneira única, quando Gideão solicitou sinais para confirmar a vontade divina, atendendo ao pedido do velo de lã. Esses sinais fortaleceram a fé de Gideão e evidenciaram a interação entre o divino e o humano. Guiado pelo Espírito Santo, Gideão embarcou em uma jornada de redução de exército. Deus instruiu a reduzir o número de soldados para que a vitória fosse claramente atribuída ao seu poder, não à força humana. A lição é clara: o Espírito Santo capacita o fraco a triunfar sobre o forte, quando há total dependência do divino. O seu poder está no Espírito Santo, não na sua força pessoal. A transição do Antigo para o Novo Testamento é o momento glorioso em que a promessa de Jesus se cumpriu e a presença do Espírito Santo se tornou universalmente acessível e permanente em seu coração. Este é o seu decreto de total liberdade. No nascimento de Jesus, o Espírito Santo realizou o milagre supremo, a concepção virginal de Maria. O anjo Gabriel anunciou que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo, destacando a divindade de Jesus e a ação direta do Espírito na obra redentora. Essa concessão miraculosa foi o ápice da intervenção do Espírito na história, preparando o Salvador prometido. O Espírito Santo também ungiu Jesus publicamente no seu batismo. No momento em que Jesus emergiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Mateus 3,17. Essa cena ilustra a Trindade em ação e simboliza a unção divina concedida a Jesus para pregar o Evangelho,
curar os enfermos e libertar os oprimidos. O batismo de Jesus marcou o início de seu ministério público, selado pela presença manifesta do Espírito. A chave do seu novo nascimento está na conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus afirmou que, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O novo nascimento é uma obra regeneradora que só o Espírito Santo pode realizar. Você não precisa buscar méritos humanos. Você precisa apenas se render à obra do Espírito que te purifica e te santifica. Jesus comparou o Espírito Santo ao vento, que opera misteriosamente na regeneração espiritual. Antes de sua ascensão, Jesus fez a promessa que sustenta a sua fé hoje. A vinda do Consolador, o Espírito Santo. Ele prometeu enviar o Paráclito, aquele que viria ao lado dos discípulos para fortalecê-los, guiá-los e consolá-los em toda e qualquer situação de dor e incerteza. João 14. Essa promessa era um alicerce sólido para a continuidade da missão divina na Terra, assegurando que o tempo de fraqueza e solidão havia acabado. Essa promessa se cumpriu de maneira espetacular e audível no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos, capacitando-os de maneira extraordinária, com manifestações de fogo e línguas. O que era antes uma congregação fraca e temerosa, transformou-se em uma força poderosa e imparável, pronta para levar a glória de Jesus a todas as nações. A mudança é vital e revolucionária. O Espírito que antes agia de maneira temporária e específica, agora estava disponível de maneira abrangente e íntima para todos os que creem. A barreira que separava o Santo dos Santos foi rasgada na cruz. O acesso a Deus é direto, sem intermediários, através do Espírito Santo. A disponibilidade universal do Espírito Santo é um fenômeno único e revolucionário. Após Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sem distinção de idade, gênero, raça ou status social. Essa universalidade reflete o desejo divino de se relacionar intimamente com cada crente, capacitando-o para viver uma vida que glorifica a Deus e testemunha do seu amor redentor. A busca pessoal desempenha um papel crucial. O Espírito Santo está disponível para você, mas a profundidade da comunhão depende da sua abertura e desejo pessoal. Busque a plenitude do Espírito através da oração e da obediência à palavra de Deus, e amplifique a obra dele em sua vida, vivendo o sobrenatural. O Espírito Santo habita em você, selando-o como filho adotivo e coerdeiro com Cristo. A sua cura, a sua libertação e a sua vitória dependem do seu clamor por mais do Espírito Santo. Se crês nisso, se o Espírito Santo tocou a sua alma neste momento, escreva nos comentários com ousadia e poder: Vem, Espírito Santo, e me transforma. Faça isso como uma declaração de fé que ativa a plenitude dele em sua vida. Compartilhe esta mensagem com quem precisa desta palavra de poder. Abençoe outros com esta verdade que liberta. Declaração de fé e poder. Pai de amor, em nome de Jesus, eu clamo pela plenitude do Espírito Santo em minha vida. Eu renuncio à minha fraqueza e à minha dúvida. Que o teu Espírito me capacite, me guie e me console. Ilumina meus caminhos, abre meus olhos espirituais e me dê a coragem de um profeta. Que a chama que estava apagada seja reacendida agora, trazendo ordem ao meu caos e provisão à minha escassez. Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém. Declaração pela sabedoria e autoridade. Espírito Santo, eu te peço sabedoria e entendimento para as minhas decisões. Dá-me autoridade para repreender toda opressão e todo pensamento pesado. Que a tua presença em mim seja o sinal de que a minha luta acabou e a minha vitória começou. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre ti e tua casa desde este momento e para sempre. Amém.